Bom dia, nono ano. Na nossa aula de hoje, estudaremos sobre potenciação de radicais. Eu destaquei aqui no quadro uma nomenclatura matemática que representa a potenciação de radicais. Raiz enésima de A elevada a M. É assim que se lê essa nomenclatura. Raiz enésima de A elevada a M. O N, ele é o índice, tá? Pode ser 2 ou um número maior que 2. O A é o radicando, o número que fica dentro do radical. E o M é um expoente, tá? Eu separei aqui alguns exemplos com a aplicação dessa nomenclatura, dessa regra. Considere as seguintes potências. Observe que na letra A eu tenho a raiz quadrada de 11 elevada ao quadrado. Então, o índice é 2, que é o N. O 11 é o radicando, que representa o A na nomenclatura. E o 2, que é o expoente, está representando a letra M, tá? Então, eu tenho que elevar o radicando 11 ao quadrado, como diz a regra. Raiz quadrada de 11 ao quadrado, eu posso simplificar o índice 2 com o expoente 2. E a resposta final é 11. Vocês já sabem fazer esse tipo de questão. Na letra B, eu tenho 2, que é o fator, multiplicando a raiz quadrada de 3. E o fator 2 e o radicando 3, eles estão ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma potência de radicais. Eu elevo 2 ao quadrado e elevo o 3 também ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 4 vezes 3, 12. Já na letra C, eu tenho raiz cúbica de 4 ao quadrado. Eu vou elevar o 4 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Só que o número 16, ele pode ser escrito na base 2, através da decomposição em fatores primos. Então, 16 é 2 à quarta. 2 à quarta pode ser escrito dentro da raiz cúbica como 2 ao cubo vezes 2. Qual é a necessidade de escrever assim? Para extrair o 2 que está ao cubo, tá? De dentro da raiz. Então, eu tirei o 2 que estava ao cubo do radical e permaneceu dentro da raiz cúbica o 2 que está elevado a 1. Por isso que a resposta ficou 2 raiz cúbica de 2. Letra D. 2 raiz quadrada de 5 ao cubo. Eu elevei o 2 ao cubo e o 5 ao cubo. 2 ao cubo, 8. O 5 ao cubo pode ser escrito como 5 ao quadrado vezes 5. Por que eu escrevi 5 ao quadrado? Para extrair o 5 do radical, porque a raiz é quadrada. Então, ficou 8 vezes 5, que é igual a 40, e eu repeti a raiz quadrada de 5, porque ela está elevado a 1. O 5 está elevado a 1. Então, a resposta final é 40 raiz quadrada de 5. Na letra E, eu tenho uma raiz quinta de 2 à sétima. O expoente 7 vai ser expoente do radicando 2. Como a raiz é quinta, eu posso escrever dentro dela 2 à quinta vezes 2 ao quadrado. O valor que está à quinta potência, eu consigo tirar do radical. Então, o 2 que está à quinta, eu retirei do radical e ficou dentro da raiz quinta o 2 que está ao quadrado. Então, a resposta da letra E é 2 raiz quinta de 2 ao quadrado. Letra F, eu tenho uma soma ao quadrado. Eu posso
multiplicar essa soma por ela mesma, aplicando a distributiva. Eu tenho 4 elementos, então eu vou aplicar a distributiva com os 4 elementos. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 15 de novo. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 tem como resposta a raiz quadrada de 9. Agora eu estou na terceira linha do cálculo da letra F. Raiz quadrada de 25 é 5. Eu tenho 2 raiz quadrada de 15. 1 mais 1, 2. E conservo a raiz quadrada de 15. Mais a raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu posso somar o 5 com o 3, que dá 8. E eu vou repetir mais 2 raiz quadrada de 15. Então, é só prestar atenção na hora de aplicar a distributiva. Na letra G, eu tenho o quadrado da diferença. Então, eu tenho uma subtração elevada ao quadrado. Eu vou repetir essa subtração e multiplicar por ela mesma. Agora, aplicando a distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos a raiz quadrada de 2, menos 3 raiz quadrada de 2. Menos a raiz quadrada de 2 vezes 3, menos 3 raiz quadrada de 2. Menos a raiz quadrada de 2 vezes menos a raiz quadrada de 2. Vai dar mais, porque menos vezes menos dá mais, raiz quadrada de 4. Então, o 9 eu repeti. Eu tenho aqui menos 3 raiz quadrada de 2 com menos 3 raiz quadrada de 2. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. E conservo a raiz quadrada de 2. Mais a raiz quadrada de 4 é 2. Eu somei o 9 com 2. 9 mais 2, 11, menos 6 raiz quadrada de 2. Letra H. Uma soma ao quadrado. Quadrado da soma. Posso aplicar a distributiva ou usar produtos notáveis. Aqui eu apliquei, a distributiva entre os termos. Então, eu repeti 2 raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5 vezes 2 raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5. Então, aplicando aqui a distributiva entre os valores. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. 2 raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Então, vai dar 2 raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 5 vezes 2 raiz quadrada de 3. Então, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Novamente, deu 2 raiz quadrada de 15. Agora, eu vou multiplicar a raiz quadrada de 5 por ela mesma. Então, vai dar a raiz quadrada de 25. Observe que na terceira linha do cálculo da letra H, eu tenho 4 vezes 3, porque a raiz quadrada de 9 é 3. Eu tenho 2 raiz quadrada de 15 mais 2 raiz quadrada de 15. É uma soma de radicais. 2 mais 2, 4. E repito a raiz quadrada de 15. Mais a raiz quadrada de 25 é 5. Finalizando o cálculo, eu multipliquei 4 vezes 3, que dá 12. 12 mais 5, 17, mais 4, raiz quadrada de 15. Não posso somar o 17 com o 4. Por quê? Porque o 17 não multiplica a raiz quadrada de 15.
Na letra I, eu tenho um produto da soma pela diferença. Posso usar produtos notáveis ou aplicar a distributiva. Aqui eu apliquei a distributiva entre os valores. 3 raiz quadrada de 3 vezes 3 raiz quadrada de 3 dá 9 raiz quadrada de 9. 3 raiz quadrada de 3 vezes menos 7. Menos 7 vezes 3, menos 21. E repete a raiz quadrada de 3. Fator multiplica fator. Radicando multiplica radicando. Não podemos esquecer desse detalhe. 7, vou multiplicar por 3 raiz quadrada de 3. 7 vezes 3, 21 raiz quadrada de 3. Agora, 7 vezes menos 7 vai dar menos 49. 9 vezes 3, por quê? Porque a raiz quadrada de 9 é 3. Menos 21 raiz quadrada de 3, eu posso cortar com mais 21 raiz quadrada de 3. Por que eu posso cortar? Porque eles são valores opostos, valores simétricos. E eu repeti o menos 49. 9 vezes 3, 27. 27 menos 49 dá menos 22. Para finalizar, nós temos a letra J, produto da soma pela diferença. Eu vou aplicar a distributiva ou utilizar as regras de produtos notáveis. Aqui eu apliquei a distributiva entre os valores. 4 raiz quadrada de 2 vezes 4 raiz quadrada de 2 está dando 16 raiz quadrada de 4. 4 raiz quadrada de 2 vezes menos 6 vai dar menos 24 raiz quadrada de 2. 6 vezes 4 raiz quadrada de 2 vai dar 24 raiz quadrada de 2. E 6 vezes menos 6 vai dar menos 36. 16 vezes 2, porque raiz quadrada de 4 é 2. Eu cortei, o menos 24 raiz quadrada de 2 com o mais 24 raiz quadrada de 2. Por quê? Porque eles são valores opostos. E repeti o menos 36. 16 vezes 2, 32. Menos 36 dá menos 4. Então, é só prestar atenção na hora de aplicar a distributiva, tá? Que você não erra no cálculo. Insista, persista e não desista. Você é capaz. Acredite no seu potencial. Eu estou torcendo pelo seu sucesso. Vamos exercitar este conteúdo fazendo algumas atividades. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Beijos e abraços virtuais.